se importa. É melhor. Senão daqui a um bocado a máscara já está prontinha para ir para o lixo. E não falo com a dicção correta. E por favor, a partir de agora, depois também vamos dar a palavra à plateia, mas a partir de agora, só um de cada vez. Obrigado, José. Embora individualmente já nos tenhamos cumprimentado, bem-vindos, obrigado por estarem presentes. Eu diria aqui, a nível de avisar, que me sinto envolvido num amigo do peito com os amigos do peito. Porque os outros, alguns telefonaram que não podiam vir, nomeadamente a apresentadora do livro, que é a professora na Faculdade de Letras do Porto, que fez o prefácio da obra. Ficou combinado ela vir aqui, ela disse que sim, recordou o tema, porque ela já fez o prefácio no verão passado, em julho e agosto. E, por motivos de uma infecção que surgiu ontem para hoje na vista direita, não pôde vir. E depois, como amanhã quer ver se não vai adiar trabalho na faculdade, então mantém-se recatada e decidiu não vir. Pronto, eu vou fazer o possível para que as expectativas de ouvirmos falar sobre o tema não saiam totalmente defraudadas, embora eu tenha que reler isto muitas vezes, porque a gente vai escrevendo e depois vai passando história. Mas as linhas centrais estão sempre connosco, até a nos apagarmos. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Isso internece-me bastante. Mas vamos ao tema. Qual a razão porque é que eu decidi, como autor, debruçar-me sobre este tema. A razão central de eu, aqui já há uns tempos, de ter decidido debruçar-me sobre o tema, sobre este assunto da depressão, da ansiedade doentia que dá em depressão, das fobias que resultam sempre, quase sempre, em suicídio, em autodestruição do ser humano, que todos nós lamentamos e que entendemos que não é a solução para a vida. Não é uma morte natural, é provocada. E porquê? Os porquês, toda a gente levanta essas questões. Porquê? Mas porquê? Toda a gente se sente, por um lado, incrédula, porque estaria longe, muito longe das suas cogitações, que aquele meu amigo, aquele meu conhecido, aquele mais além, desta ou daquela profissão, um dia decidisse partir sem dizer um adeus, um até logo, um até breve, até à vista. E é essa interrogação enormíssima que ainda continua a incomodar o mundo todo desde há séculos, que levou a que eu me debruçasse sobre o assunto, investigasse, para ter respostas possíveis, um conjunto de respostas possíveis às pessoas que muitas interrogações fizeram. E esse estudo de caso não foi nenhuma invenção, resulta mesmo de um estudo de caso em que foi objeto de várias questões, nomeadamente, inclusivamente, entrevistas de pessoas que faziam parte do mundo desse ser, dessa pessoa que decidiu partir e que fizeram parte do mundo dele. Ao longo de muitos anos, no dia a dia, inclusivamente no próprio dia, ele não deixou, não se coibiu de fazer aquilo que fazia habitualmente. Comer, beber, parodiar, jogar em cartas, fazer um pouco de tudo que lhes dava alma e que fazia parte de um ritual semanal, pelo menos tanto quanto disseram. Depois, consultar os amores. Foram vários. Qual deles é que terá mais peso? Qual deles é que terá influenciado mais o seu desgosto, a sua desilusão, o seu sofrimento? Porque dizem os investigadores de há muitos anos, de facto passa por tudo isso. A ansiedade profunda não é mais que medo de enfrentar a vida. Alguns chamam cobardia. Quem sabe se a cobardia não sendo uma coisa muito natural, é um sentimento ou uma atitude criada por muitos sofrimentos que escondia, que ocultava aos amigos e a todo o mundo que o mantinha cá, e por essa razão, ou por esse conjunto de razões, ele um dia foi fazendo perguntas, a pessoa foi fazendo perguntas,
E essas perguntas nunca deixaram ninguém com uma orelha levantada, como estou a dizer, o que é que se terá a passar. Não. Apenas dizem aquelas palavras de conforto, motivação, pá, coragem, e isso ultrapassa-se, assim tu queiras, mas não resultou. Portanto, deste tudo caso, resultou debruçar-me e porquê? Também, não só para arranjar possíveis respostas, mas porque a sociedade continua, eu vou dizer uma frase que não será muito bonita, que é subir para o lado porque incomoda, porque todos nós individualmente temos uma mente que funciona numa triangulação perfeita, que é não a subir para o lado, mas pensa uma coisa e diz outra e ainda escreve uma terceira diferente da primeira e da segunda. E não dizemos, temos os preconceitos criados ancestralmente, já vem sendo reprodução ao longo dos tempos, o preconceito e depois a imagem estereotipada que se cria de um potencial. Ora, não há nada disso, diz o historiador, cada caso é um caso, é uma situação multifacetada, multifatorial, como causas da atitude suicida do cidadão, do indivíduo, e a sociedade tem que se debruçar sobre isso e combater como? É preocupar-se, é perceber-se dos sintomas prováveis, depois tem que conhecê-los, dominá-los de alguma forma, para agir. Porque quando homem ou mulher entra num contexto de depressão profunda, dificilmente se liberta e é sempre o primeiro a não reconhecer que está doente. Ele tem sempre razão com os comprimidos, nem ao médico quer ir, porque está bem. O mundo para ele é hostil, porque ele começou a ter um mundo diferente. O mundo não gosta dele. Socialmente, ele convive. Ele pode ser uma pessoa histriónica, o chamado bobo da corte. Ele pode animar a corte toda, hoje, amanhã e depois. Mas o sofrimento está lá e ele não o revela, não o diz. Porque se ele pedisse auxílio, ele perde, entre aspas. Vai dizendo umas frases, uns epítetos soltos, uns termos que não são de linguagem corrente, mas as pessoas não levam aquilo para um campo de desalento com a vida, zangado com a vida, zangado com o mundo. E o mundo passa por fazer hoje, e atenção aos números, em Portugal estão a aumentar, especialmente em Portugal, a pandemia agravou ainda mais os números, mais nos homens que nas mulheres, e a adolescência também está a recorrer a esse processo. Ainda ontem recebi uma crítica positiva, por um lado, à leitura que foi feita ao livro, de um amigo à distância, e ele disse, de facto, nós choramos os nossos queridos quando os vimos partir. Enquanto cá estão, não nos preocupamos com essa faceta que anda em todo o mundo. O que é que eu ando cá a fazer? Eu já estou farto disto tudo. Ou coisas do género. Um médico, há cerca de um mês, era inimaginável, médico de várias clínicas, médico do hospital, comia, bebia, falava com os voluntários, com toda a gente, e houve um dia que decidiu partir. E isto estamos a falar, um mês atrás, talvez nem tanto, decidiu e à noite cometeu o ato. De uma forma estranha, mas suicidou-se. Era médico de profissão, acima de tudo era uma pessoa. Ele nunca foi ao médico, nunca confessou a um colega de outra área, da área psicológica, da área de psiquiatria, nunca confessou que andaria a atravessar um mau pedaço de vida. E o sofrimento foi moendo até que chegou ao ponto. Portanto, todos os dias já acontecem cerca de 1.200, 1.300 oficiais, porque ainda há situações que não se consomem, mais nas mulheres que nos homens,
há mais tentativas, mas ultimamente na adolescência tem vindo a aumentar esse processo. Ainda há dias aqui no Porto, também foi objeto de notícias de telejornais, uma jovem de 16 anos. As pessoas não se apercebem. Mas houve há dias saiu um trabalho que eu li de uma senhora, de uma mãe, que teve a coragem de escrever em detalhe a vida que levou, a vida íntima, digamos, intramuros, em casa, que levou e descreveu os desaforos, aquelas tiradas juvenis que já eram sinais de sofrimento, mas ditas com um sorriso, digo eu, e diz quem está amarelo, a mãe não se apercebeu disso. Eram aquelas chamadas negações que vêm a propósito daquilo que é rejeitado pelo outro, e já estava ali um sofrimento. E que já andava uma semana a notar algum semblante de tristeza, mas não ligou isso. Os adolescentes, sem se aperceberem, vão sofrendo isto, uma contrariedade daqui e outra acolá, e vão entrando numa fase que depois é irreversível. Eu não quis deixar de trazer para aqui um trabalho que foi feito pelo jornal Le Monde Diplomatique. E eles dizem aqui que ainda é difícil falar de suicídio abertamente, e isto implica maior dificuldade quer na investigação, quer na implementação das estratégias de prevenção. O estigma foi identificado como a barreira mais significativa no que diz respeito ao acesso a cuidados de saúde mental. Os preconceitos que associam o suicídio e a doença mental à vergonha ou reprovação social dos outros são tidos como um obstáculo importante à procura de ajuda. Por isso eles nunca procuram. As pessoas que infelizmente entram nesta fase, eles não procuram ajuda. Um obstáculo importante à procura de ajuda. Infelizmente continuamos a ouvir falar de suicídio como uma demonstração de fraqueza ou inaptidão de alguém. É um cobarde na área dos amores. A pessoa, por exemplo, o suicídio por paixão. Não há mais que uma... existe no dia a dia. Não partem para outra ou para outras. É por paixão. Não conseguem resistir e vingam-se com a sua própria vida no amor que não foi correspondido. A namorada vem dizer mais tarde que hoje está arrependida de não lhe ter dado tanto afeto, tanto carinho, como percebeu que ele desejaria e lhe pedira, entre aspas, lhe pedira, porque ele, essa pessoa, esse jovem, queria viver com ela. E ela disse-lhe, amigo, sim, mais que isso não. Mas foi o suficiente. É esse fator, outro fator, como aquele assassino que vem aqui à faculdade, vem de Espinho, aqui ao Porto. Esse não se suicidou. Esse matou a sua amada. Porque ele tinha características que ela não gostava. Ele não aceitou essa rejeição, não foi para o suicídio, fê-lo depois. Mas primeiro matou a namorada. A vingança serve-se fria, aqui foi aquilo. Por isso, tudo isto são doenças mentais. E a psique humana é muito complexa e complicada de tratar. Por isso, sendo este problema um fenómeno complexo e muito fatorial, multifacetado, por isso aqui, cada caso é um caso. A razão de um não é a razão do outro. E por isso, o livro, sendo baseado num estudo de caso, debruça-se precisamente sobre os nossos comportamentos que a sociedade deve ter para que não crie vítimas, como aconteceu no trabalho em França na Telecom, nas comunicações, em que em pouco tempo, no espaço curto de meses, foram à volta de 30 pessoas
30 funcionários que decidiram partir. No trabalho, dizem, escreve-se, que é a vida, a centralidade do trabalho, é na centralidade do trabalho que está a vida. Está à volta do trabalho, roda toda a vida. No campo material, porque precisamos de viver materialmente, no campo social, no campo familiar, no campo dos afetos, no campo dos amores. E quando um trabalho deixa de ter as características humanistas, independentemente da capacidade profissional do trabalhador, do funcionário, do técnico, do especialista, não se pode transformar em nome de um capitalismo selvagem que vai infernizar a vida dos seus criadores, o criador da riqueza, tornar a vida num inferno, transformando o trabalho não num sítio apelativo, num sítio onde haja afetos, numa relação entre colegas, entre trabalhadores, mas sim num lugar de terrorismo autêntico social. Alguém chamou, não é, eu ponho entre aspas porque não é meu, terrorismo social. A fadiga apodera-se dos trabalhadores, dos funcionários. Não resistem, alguns vão-se embora, uns dizem assim, não, eu não me vou embora ao fim de uma vida inteira a trabalhar. Quem me comeu a carne vai ter que me comer os ossos ali. Outros não, partem, vão fazer da sua arte noutros lados. Mas nem todos são assim. Ainda há dias, eu sou bancário, e há aqui mais gente que o é. É uma profissão de desgaste terrível neste momento. Há dias num banco, não preciso dizer o nome, houve num banco em Bragança, houve um funcionário, depois de ter uma vida na frente, dizemos nós a posteriori, daquele de quem ele se queria vingar. Em Lisboa aconteceu a mesma coisa. Porquê? As pessoas não aguentaram a pressão, entraram em ansiedade, infernizaram-lhes a vida, porque ao trabalho está toda a vida ligada. Uma das coisas que o homem tem, uma das ambições, é ter um trabalho digno, remunerado o melhor possível para conseguir concretizar a ambição de ser cada vez mais e melhor para ele e para os seus. E para os amigos, por ser normal, gosta de ser feliz, sentir-se feliz, e não é feliz. O homem é um ser gregário por natureza. O mundo não é só dele, é dos outros a quem ele gosta. E criam-se os grupos. O amor grupal, a amizade grupal, a simpatia grupal, é isso que faz a felicidade do homem. Por isso, ler o livro não há mais que conhecer numa dialética entre as ciências sociais e o conteúdo do estudo de caso, e o que muitos artistas como o Daniel Sampaio, como o Ayrton Stengel da Universidade Moderna, ou o António Damasio, entre outros, entre muitos, e que diz aqui o seguinte: as pulsões, a maioria das pulsões, motivações e emoções são também naturalmente sociais, em grande como em pequena escala, e o seu campo de ação vai muito para além do indivíduo singular. O desejo e a paixão, o apego, o carinho e o cuidado, a ligação e o amor funcionam num contexto social. O processo homeostático, que é uma comunicação interna entre os neurónios e a parte endócrina, funcionam em pleno e são interdependentes. Portanto, se nós não andarmos mentalmente saudáveis, esse processo fica inquinado entre a evolução e a pessoa morre de uma doença, pode não ser suicídio, morre de uma doença. Só para dizer que, de facto, a razão do livro é esta. A sociedade tem que, de facto, mergulhar na discussão, mais vezes, como diz aqui, com o Le Monde Diplomatique, para ver se conseguimos integrar a pessoa e a pessoa não se sinta desapegada da sociedade
e decida partir, sentir-se rejeitada, chama-se isso o suicídio anémico. Há o egoísta, que é aquele que é produzido por narcisista doentio, que normalmente seca tudo à sua volta para ele ser dono disto tudo e das pessoas, e há o altruísta, que há hoje pouco, não se fala muito disso, mas existiu noutros tempos, principalmente em climas de guerrilha, em climas de guerra, o altruísmo, que era a morte por amor a uma causa, a morte, a emulação, como já isso por fogo, como ainda recente aconteceu, é suicídio altruísta, que uma pessoa, em luta de uma causa de protesto, simula pelo fogo, por exemplo. Por isso, ou não é por isso, por estas coisas todas, eu agora deixaria o discurso para vocês. Eu acho que não passou nada daquilo que eu trazia aqui, mais ou menos resumido, para justificar a minha paixão por esta obra. Se quiserem aplaudir, acho que fica bem, que foi uma intervenção magnífica. Muito obrigado. Muito obrigado, nós. Uma apresentação magnífica mesmo. Um tema tão importante. Façam um favor.